Muy buenas tardes Muito boa a todos los que tarde, están todos reunidos aqueles que estão en esta reunidos ocasión neste allí en momento aí San em Lucas, São Lucas, Guatemala, Guatemala, en la congregación que na pastorea el congregação que reverendo Tirso pastoreia o Ramiro reverendo Girón Tirso Pinzón, Ramiro Riron en donde se Pinson, onde encuentra el está misionero Miguel o Bermúdez missionário Miguel Marín. Que Bermudes Dios los Marim, que bendiga Deus o grandemente abençoe en esta ocasión. grandiosamente. A Neste todos los momento, a ministros, todos os hermanos y ministros, hermanas allí irmãos e presentes, y todos los irmãs que están presentes aí, conectados a todos través del aqueles que estão satélite Amazonas conectados pelo y el satélite satélite Amazonas Eutelsat e pelo 8, satélite y Eutelsat también por 8 e internet. também pela internet. Hoy jueves 10 Hoje, de octubre de quinta-feira, este 10 de año outubro deste ano de 2024. 2024. Que Dios les bendiga Que Deus os grandemente abençoe y que en grandiosamente estos e que días nestes dias que Dios que nos hable Deus nos fale directamente a nuestras almas, diretamente a às nuestros nossas corazones almas, aos nossos y muchas corações palabras en e carne muita palavra en se nuestras encarne em vidas. nossas vidas. Para esta ocasión Para leemos este en el momento, Salmo vamos ler no Salmo 74, donde nos dice: 74, onde nos diz: ¿Por qué, oh Dios, Por que, ó nos Deus, has por que desechado nos para siempre? rejeitaste para ¿Por qué se sempre? ha encendido Por tu que se furor acendeu o contra teu las furor ovejas de tu contra as prado? ovelhas do teu Acuérdate de tu pasto, da tua congregación, pradaria? la Lembra-te que da tua adquiriste congregação, a qual desde adquiriste tiempos desde antiguos, tempos la que antigos, a redimiste que para redimistes hacerla para la tribu de tu fazê-la a herencia. tribo da tua herança. Este monte de Este Sión, monte de donde Sião, has habitado, onde tens habitado, y Sión es la e iglesia. Sião é a igreja. Dirige tus pasos Dirige os a los teus passos asolamientos para as eternos, assolações a eternas, todo el mal para que el todo o mal enemigo que ha o hecho en el inimigo fez no santuario. santuário. Tus enemigos Teus inimigos vociferan vociferam, en medio de tus bramam no meio das asambleas, tuas han assembleias, puesto sus colocaram divisas suas por divisas ou señales, insígnias por se sinais, parecen a se los parecem que com aqueles que levantan el levantam hacha en o medio de machado no meio tupido bosque, de um y alvoredo ahora con espesso, hachas y martillos. e agora com Han machados e quebrado martelos todas quebraram sus todas estalladuras, as suas han puesto a obra fuego tu entalhada, santuario, colocaram fogo no teu han santuário, profanado el profanaram o tabernáculo tabernáculo do teu de tu nome, nombre, echándolo a tierra. derrubando-o em Ahí a la terra. izquierda, Aí do a la lado izquierda él esquerdo, no escribe lado esquerdo ele Hebreos escreve 3, Hebreus 3, del 1 al do 1 ao 6, 6 y e 12, del 12, 18 do al 18 ao 20. 20. Dijeron en su Disseram corazón: no seu coração, destruyamos-los, despojemo-los de uma vez. Queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há mais profeta, e entre nós não há quem saiba até quando, ó Deus, nos afrontará o angustiador, o adversário, há de blasfemar o inimigo com o teu nome para sempre. Por que retiras tua mão? Por que escondes a tua destra no teu seio? Mas Deus é o meu rei desde tempos antigos, aquele que opera salvação no meio da terra. Tu dividistes o mar pelo teu poder, quebrantastes cabeças de monstros nas águas, fizestes as cabeças do Leviatã em pedaços e o destes por comida aos moradores do deserto. Abristes a fonte e o rio, secastes rios impetuosos. Teu é o dia, tua também é a noite. Tu estabelecestes a lua e o sol. Tu fixaste todos os termos, os limites da terra. O verão e o inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou a Jeová, e o povo louco e insensato blasfemou contra o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rolinha. Não te esqueças para sempre da congregação dos teus aflitos. Olha o pacto, atende ao pacto, porque os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradores de violência, violentos, e não volte o envergonhado, o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, advoga na tua causa. Lembra-te de como o insensato te injuria, te faz cada dia injúrio. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Ou no versículo 7, diz: colocaram fogo no teu santuário, profanaram o tabernáculo do teu nome, derrubando-o em terra. Agora vejam, tudo o que nos mostra aqui o salmista, e para este momento, nestas curtas palavras,
teremos como tema a limpeza do santuário, que foi um escrito que dagorinha vamos ver. Podem assentar-se, tenham a bondade, por obséquio. Nos diz no livro ou tomo O Aperto, na página 48, nos diz aqui, isto aqui é da mensagem Deus vê o coração, de 26 de dezembro de 1986. Esse tempo é um tempo de 74 ao 77, é um tempo onde nos esteve mostrando o Senhor o que Ele faria na dispensação do reino, no seu início, no seu começo. E aí estava começando, tal como começou o sétimo selo na primeira vinda do Senhor, com o seu nascimento. Agora, olhem na página 48 deste tomo, O Aperto, diz... Bom, eu não sei onde parar isso. Quase não usei as anotações que tenho aqui. Quase não as usei, mas o que eu estou vendo é que, bom, mais adiante, lá na frente, talvez não tenha que usar nenhuma delas. Bom, depois que já conheçamos a mensagem do reino, todos os detalhes da mensagem do reino, ora, não vai se ter necessidade de estar procurando por aqui e por lá, porque isto de provar por aqui e por lá e ficar buscando, por aqui disse Deus através, aqui no Antigo Testamento, no Novo, e aqui nas mensagens, através de Elias, falou assim. Sabe, o quarto Elias, isso é por causa de que vocês são escolhidos e está se encarnando a palavra em vocês. Vejam porque o motivo que se faz desse jeito. E isso Deus deu uma mostragem aí durante aquele tempo e depois um pouquinho mais adiante também, até mesmo nas mensagens que ele pregou durante todo o seu ministério, também falava e citava das mensagens do irmão Branham e também da Bíblia, ou na Bíblia, mas muito mais marcante foi durante esse tempo onde estava mostrando o que seria o fim, o final, e como Deus estaria realizando, fazendo essa obra de fé de rapto. Mas não se falava claramente para que não houvesse imitadores, como no lugar onde ele diz que podiam imitar a segunda vinda do Senhor. Assim que imaginem isso, como podem imitar a segunda vinda do Senhor, porque seria de uma forma tão simples, que se eles soubessem como que Deus iria estar realizando tudo, fazendo tudo, estariam imitando e tentando fazer uma cópia exata, com exatidão, mas vão falhar, vão errar. Por mais que tentem imitar, vão falhar, vão errar. Bem melhor, eles vão se inclinar muito mais a criticar, blasfemar e fazer todas as coisas que já vocês sabem como isso aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora continua dizendo aqui, mas depois que se tiver encarnado, para que é que eu tenho que estar falando? Olha aqui, fala isso eu já sabia disso, para que perder tempo nisso? Terias continuado e pregado, em vez de pregar por 2 horas, uma mensagem de 2 horas, teria pregado uma mensagem de 4 horas em 2 horas. Não que a gente não queira ou queiramos pregar as 2 horas, senão que nos teria pregado muito mais durante o mesmo tempo, nos teria falado muito mais durante o mesmo tempo. Eu creio que essa hora está se aproximando, chegando, e ao estar se aproximando, nós temos que estar preparados para tudo que o Senhor tiver, porque realmente é grandioso aquilo que o Senhor tem nesta hora, inconcebível. E certamente vamos ver muitas das coisas que estão prometidas que serão vistas. Isso de Ananias e Safira, isso será algo que vai acontecer. É inevitável, porque está dito, está falado aí isso. Agora, algum dia, eu lhes explicarei como isso vai acontecer. Como aconteceu isso de Ananias e Safira lá? Como foi que veio a palavra falada para que acontecesse isso? Quem foi? Bom,
ele era o tipo de Moisés e Elias, um espelho. Então, um dos três que subiu lá em cima, um esteve nessa posição e podia falar a palavra e trazer o juízo. E prestem atenção, era no começo, no início. Agora estamos no fim, no final. Agora olhem na mensagem Revelação, capítulo 5, parte 1, qual está? Ela está nas eras. Essa parte está nas eras também. Na página 652, eras sem editar. Aí no parágrafo 64, vou ler aqui do folheto. E vocês me seguem aí, aqueles que têm o livro, não podem me seguir no livro das eras sem editar, diz. Agora vemos que uma das grandes e sobressalentes coisas que gostaria de chamar a atenção de vocês foram as criaturas viventes da última parte do capítulo 4 que João viu, observando, olhando essa arca do pacto. Lembre-se você como eles foram colocados justamente tal como Israel na sua marcha, marchando, e eles tinham, agora lá dentro, aí eles tinham, era um rosto das criaturas viventes. E descobrimos que essas criaturas não eram anjos, e tampouco eram homens, eram querubins. Elas eram querubins e nós achamos elas no Antigo Testamento com a arca. Nós a achamos no Novo Testamento, então as achamos novamente lá na vinda do Senhor. Aí encontramos de novo querubins guardando, protegendo o propiciatório. O propiciatório a quem ninguém poderia se aproximar a não ser que tivesse uma expiação aí para essa pessoa. A única forma que o santuário, quando era aspergido pelo sangue, o santuário então se tornou um propiciatório. Mas depois que o sangue foi tirado, então se tornou uma cadeira, um assento de juízo. Que coisa, ninguém poderia suportar os juízos de Deus. A única coisa que podemos esperar é misericórdia, não juízo, não justiça. Não podemos nos aproximar da sua justiça. E escreve aí Moisés e Elias. Não podemos nos aproximar da sua justiça, porque a sua justiça, ele terá que guardar a sua palavra, e guardando a sua palavra, o dia em que dela comereis, nesse dia morrereis. Quem queria justiça? Eu não quero justiça, eu clamo por misericórdia. Peço misericórdia, que coisa. Deixe que a misericórdia de Deus e o propiciatório aspergido, rociado, mas havia um tempo de limpeza do santuário, quando fosse um tribunal, enquanto a sangue foi tirada do assento, e do lado direito ele escreve trono de juízo. Agora estamos nos aproximando a esse tempo agora. Estamos agora nos aproximando a esta era. E escreve a era da pedra angular aí em cima. E do lado esquerdo, no princípio do parágrafo, uma pirâmide. Estamos agora nos aproximando desta era, uma limpeza do santuário e o juízo vindo sobre a terra, vê? Enquanto o sangue esteja aí, Deus não pode destruir a terra. Enquanto o sangue esteja ou estiver aí. Ninguém é um pecador diante de Deus. E ele escreve, ninguém é um pecador diante de Deus. Na terra, enquanto o sangue esteja no santuário. Ninguém é um pecador na terra enquanto o sangue esteja ou estiver no santuário. Ninguém é um pecador na terra enquanto o sangue estiver no santuário. Ou esteja no santuário. Agora, tenham isso na sua mente. Retenha isso na sua mente. Agora, olhem. Diz. Todo mundo está bem. Porque existe uma expiação para todos. Mas se você falhar em aceitar essa expiação e entrar na sua presença, então você é um pecador. Você está muito mais além da misericórdia, porque você julgou-se a si mesmo. Mas agora, enquanto houver ou há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vem ou vier, agora aí ele coloca de 74 ao 77, mas prestem atenção que esse tempo
estava mostrando o que seria nessa nova era e nessa nova dispensação, porque todavia estava se vivendo aí na dispensação da graça. Agora diz, o sangue sai do propiciatório, então a ira de Deus cai sobre a terra. E ele escreve aí, limpeza do trono. Mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório, então a ira de Deus cai sobre a terra. Oh, que coisa! Deus, tem misericórdia, sede misericórdia conosco, que não sejamos achados nesse dia sem as misericórdias de Deus. E do lado esquerdo ele escreve a destruição da terra. É igual no sexto selo. Agora, continua dizendo aqui, na mensagem que nós estamos lendo do tomo O Aperto, onde nós paramos, diz: trouxe juízo parcial, agora será juízo mundial, mas tem que se mover conforme a como está prometido. Não é assim, sem som nem tom, fazendo as coisas assim. Tem uma ordem, e essa é a palavra, a ordem, essa é a palavra, e a pessoa não pode sair daí para que as coisas sejam feitas. Haverá coisas que nos encherão de regozijo, de alegria, de gozo, mas também haverá coisas que nos encherão de tristeza. Mas o que é que você vai fazer no tocante a isso? Olha, durante aquele tempo da igreja judia ou judaica, lá no princípio, muitas coisas aconteceram que encheram o povo de regozijo, mas quando aconteceu isso de Ananias e Safira, encheu todo mundo de tristeza. Você crê que Ananias e Safira, esse casal, esse matrimônio era qualquer um, qualquer coisa? Não, eram pessoas importantes, era gente importante no meio dos irmãos, era gente economicamente de uma posição alta, era gente que trabalhava na obra, eram pessoas muito amadas. Olhem, preste atenção, a Escritura não fala de qualquer pessoa, de qualquer um, nos fala das pessoas que tiveram uma parte ou fizeram uma parte importante na história da palavra, tal como Datã e Coré. Eles não eram qualquer um, eram pessoas grandes. Judas não era qualquer um, era uma pessoa grande, importante, e também Ananias e Safira eram pessoas importantes naquele tempo. Imaginem que quando chegou o tempo que houve uma necessidade para certas coisas, para que o evangelho se estendesse, se espalhasse no meio dos judeus, você escutou isso? Então, por que eles não saíam com esse evangelho para outros lugares, senão para os judeus, a não ser só para os judeus? Para os judeus só era para os judeus esse evangelho, então houve uma necessidade entre eles. E então, aqueles que tinham propriedades, algum irmão tinha... Bom, ele tinha uma casinha, vivia na sua casinha, mas além disso ele tinha uma outra propriedade. Eu disse, bom, nós estamos num tempo em que se tem que fazer o que se tiver de fazer, e tem necessidades, e as necessidades, eles viam as necessidades, sabiam delas. Bom, o que eu preciso é de um lugar para me deitar e dormir. Quando eu tiver sono, um pouquinho de comida, as outras coisas, o resto pode ser para as obras. Assim que eu tenho essa propriedade, outra propriedade, vendia, dizia a Bíblia, e a punham aos pés dos apóstolos, ao pé do apóstolo, mas um fez aquilo que não deveria fazer, não que ele estivesse fazendo mal ou errado naquilo que fez, de trazer uma parte, não, isso estava certo, mas se ele quisesse trazer uma parte, que trouxesse. O que estava errado ou mal era ter dito, falado que ele tinha trazido tudo, e como Deus julga a intenção do coração, Deus não julgou a aparência de, ele trouxe muito. Bem melhor, ele trouxe muito mais do que Bernabé. Bernabé vendeu uma propriedade e trouxe dinheiro, um varão de Deus. Bom, isso deu um empurrão na obra, um impulso. Os outros fizeram a mesma coisa. Bom, quando a pessoa faz isso, os demais veem e começam a ver a necessidade e também o fazem. Então, um fez de uma forma incorreta uma pessoa. É por isso que sempre falamos, dizemos, se você vai fazer algo, faça-o. Se você vai fazer algo, faça
faça-o da forma correta, certa. Faça de todo o coração. É a primeira coisa. Fazer de todo o coração, porque Deus olha para o coração e julga o coração. Assim que Deus não lhe importou tudo o que ele tinha trazido. Bem melhor, era muito mais. Essa partezinha que trouxe era muito mais do que os outros trouxeram. Mas Deus não se agradou disso por causa da intenção que houve no coração. Vê? Então, aí então o Espírito de Deus no mensageiro para essa era do reino, para essa era hebraica, o mensageiro para essa era, que era um tipo desta era na qual vivemos. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi ungido para falar o que ele falou e trazer o juízo que ele trouxe. Agora, ou seja, Pedro... Agora, quantos de vocês, talvez agora por causa da história, você diz, bem feito, esteve bem feito que acontecesse isso, que fizesse isso, porque não deveria existir nenhum irmão metendo essas coisas e metendo entulhos aí, mentiras, metendo coisas. Aquele que tem que fazer as coisas, faça corretamente do coração ou então não faça nada. Mas o quê? Mas se você tivesse vivido naqueles dias, talvez você, se você não estivesse firme, bem firme, firmado e agarrado e vendo o quadro, o cenário daquele tempo, teria dito, não deveria ter feito isso com ele, deveria ter deixado essa passar. Mesmo assim, mesmo que ele tenha falado isso, muitos mentem. Quantos é que não mentem? Porque ele falou a sua mentirinha. Olha só, ele trouxe muito mais do que os outros, nós não trouxemos nada. Então ele trouxe pela gente também. Mas Deus não vai com isso, Deus não engole isso. Deus julga o coração. Agora, eu não sei se eles se perderam ou não se perderam, Ananias e Safira, se perderam ou não. Isso já é uma questão entre Deus e eles. Quem sabe se eles se perderam ou quem sabe se eles não se perderam. Faziam parte do grupo. Na mensagem também, o Novo Templo, o irmão William nos falou aí, na mensagem O Novo Templo, em uma partezinha, onde ele diz... Eu não tenho a página aqui onde ele diz provavelmente que conheçamos tantos falsos ungidos neste tempo e que saibamos que já cruzaram a linha, ou seja, quando diz falsos ungidos, falsos, desde falsos ministros até falsas pessoas falsas, dando falsos testemunhos, mas são ungidas pelo diabo, essas pessoas, ou seja, abarca tudo, abarca a todos. É provavelmente que conheçamos tantos falsos ungidos neste tempo e que saibamos que já cruzaram a linha, mas que os amemos tanto, amamos tanto, que só com o saber que já cruzaram a linha, nos dá uma dor tão forte no coração, que desejaríamos nunca ter conhecido essas pessoas. Bem melhor seria nunca ter sabido que essas pessoas existiram. E assim cada um de nós também pensamos dessa forma, desse jeito. Ele me falava, tu vais sofrer muito por causa de pessoas que tu conheceste e que tu conheces e que te darão as costas, voltarão as costas para ti. Agora, esses sofrimentos nesse momento, vejam, eu não senti esse sofrimento nesse momento ou naquele momento, porque não tinha chego esse momento, mas vejam, já cada vez que vai se aproximando, cada vez a pessoa, a gente vai vendo, e sim, esse sofrimento existe, que vai cada vez aumentando, a pessoa vendo que já, para algumas pessoas, já não tem oportunidade, não há chance, já cruzaram a linha. E a pessoa deveria ter desejado com o que ele diz aí, deveria ter desejaria nunca tê-las conhecido e que nunca tivessem essas pessoas, nunca tivesse existido. Porém, mas já foi falada a palavra. E ele esteve me falando isso também, e também aqui, neste tempo agora que estamos lendo aqui, de Ananias e Safira, aconteceu a mesma coisa, ou seja, que a mesma coisa que aconteceu lá, vejam, está se repetindo neste tempo final. Agora continua dizendo, agora veja que isso encheu de tristeza o povo, mas os encheu, do que também os encheu? De temor reverencial. Viram a autoridade que existia aí, viram a liderança de Deus através de um homem, viram as bênçãos de Deus, mas também viram o juízo de Deus. E todo mundo então começou a caminhar de que forma? Mais direitinho. E isso é uma bênção, isso. Na mensagem Revelação, capítulo 5,
segunda parte também na página 36 aqui do folheto e do livro. As Eras Sem Editar está na página 700 das Eras Sem Editar. Aí diz ou fala, nesse parágrafozinho, diz agora, parágrafo 173 diz, agora, houve um tempo quando isto estava sendo disputado, em disputa, desde o 40º dia, desde o princípio do primeiro dia da limpeza do santuário. Escreve em cima aí na mensagem, escreve a limpeza do santuário. A disputa por 10 dias de silêncio, tipo, é um tipo da meia hora. Tipo da meia hora. Agora, vejam, esse tempo aí é o tipo e figura deste tempo no qual estamos vivendo. Ou em que estamos vivendo, onde está se realizando, fazendo a limpeza do santuário. Na mensagem, pondo-nos do lado de Jesus, também aí nos fala algo a respeito disto. Na página 6 diz, tenho tentado achar a hora e tenho estudado, agora tenho falado isso para a congregação, tenho estudado a igreja primitiva e tenho observado a forma em que esses homens ungidos de Deus prepararam a casa do Senhor e a ordem de adorar ao Senhor na casa. Isso me impressionou muito. Muito bem, e preguei aqui faz um tempo atrás a respeito do tema de Joel. Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que a lagosta comeu e a oruga e o gafanhoto, e assim sucessivamente. Ele escreve aí do lado os 10 dias no aposento. No quarto, o quartinho, aposento. É um quarto. E comecei a estudar sobre isso, a respeito do que aqueles homens fizeram e a forma em que eles cuidaram da igreja que Deus lhes tinha posto como videntes, colocado eles como videntes. Agora começaremos com a igreja primitiva e apenas trazê-la por em torno de 5 minutos agora com o que eles fizeram e poder lhes mostrar a visão que eu tenho para o futuro, pois para o começo, no início a igreja foi inaugurada em Pentecoste e o Espírito Santo caiu aí sobre os 12 que Jesus tinha escolhido, e um deles caiu, e eles escolheram a Matias para que ficasse no seu lugar. O Espírito Santo esperou até que para que tudo isso estivesse em ordem. O Espírito Santo esperou antes de que aquilo chegasse ou acontecesse, vê? E ele escreve aí, as promessas de Deus sempre estão debaixo de condições ou sob condições. Se não vai de acordo com o plano, com o projeto, ele a destrói. Agora tudo estava sendo colocado em ordem. Nesses dias, nesses 10 dias, alguns se foram no primeiro dia, outros no segundo dia, outros no terceiro dia, e assim outros, até o dia 9º. E disseram, não podemos sair aqui. E não estavam de acordo com aquilo que Pedro estava falando aí e saíram. Vê para quê? Diz ele aqui, para que isso? Diz, e o Espírito Santo esperou até que tudo isso estivesse ordenado em ordem, antes de que aquilo chegasse. Ou seja, o que é que eles estavam esperando? As primícias do Espírito. Eles estavam esperando as primícias do Espírito. Ou seja, o que o irmão William aqui nos falou, dessa ordem, que diz, aí onde tínhamos lido na 49, que tem uma ordem e é a palavra. E daí a pessoa não pode sair daí para que as coisas sejam feitas ou se façam. Ou seja, aí estavam esperando por essa ordem, pondo em ordem, tudo sendo posto em ordem. Ele atrás aqui também, ele escreve os 10 dias no aposento alto, prepararam a ordem de adoração. Ele esperou que tudo estivesse em ordem para poder vir ou chegar. Ou seja, para poder vir o Espírito Santo aí no dia de Pentecostes, poder vir. E para poder vir,
Neste tempo final, a plenitude do novo corpo, a dupla porção, tem que estar, tudo tem que estar em ordem. Tem que já se ter terminado a limpeza do santuário para então ele poder operar. Vamos falar mais claramente. Tem que sair todos os incrédulos, tem que sair e tem que sair tudo que esteja contra, ou seja, contrário à palavra de Deus. Agora continua dizendo onde tínhamos parado, impondo-nos ao lado de Jesus. Diz, eles tiveram que escolher um para que ficasse o obispado de Judas que caiu, para dar cumprimento na Escritura. Eu creio que todas essas coisas tinham um tempo de demora, de espera, mas é uma espera para o tempo em que a Escritura seja cumprida. Até que tudo esteja correto, certo, tudo em ordem, ordenado, em alerta de prontidão. Muitas vezes ficamos impacientes como uma criança, a gente fica nos adiantando e muitas vezes damos uns saltos lá para frente e isso obstrui a obra até que a obra tenha alcance. Apenas devemos prosseguir reverentemente, com reverência, ter um propósito no coração de Deus, um propósito, se Ele desejaria nos usar em tal e tal coisa, então espere que Ele abra uma brecha, porque Ele tem que ir adiante na nossa frente, adiante de nós. Agora vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Na página, eu estou na página 52 deste tomo aperto, que é da mensagem Deus julga o coração. Diz, o que é melhor? Que não se faça nada e que alguns caminhem de uma forma torta, torcidamente, ou que mesmo que seja que o juízo caia sobre alguns para que seja de benefício para os outros. Vê, agora você diz ou fala, esteve bem que isso acontecesse lá. Bom, e eu lhe faço a pergunta, e o que de hoje que nos está prometido que vai acontecer a mesma coisa? Mas como é que vai acontecer? Acontecerá fisicamente isso ou acontecerá espiritualmente? Isso já é outra coisa. Será com morte espiritual ou com morte física, literal, que isso virá? Porque diz que vai vir, vai chegar, e quando isso aconteça, então, aí é o começo de algo importante, aí começa algo importante. Agora, quando sabemos e ouvimos sobre estas coisas, agora, como é que começou lá isso? Com a ação de Ananias e Safira, com esse agir deles lá, começou isso. E vejam como começou isso neste tempo do fim, neste tempo final, com as mesmas ações. Agora veja, continua dizendo, bom, quando sabemos e ouvimos estas coisas, realmente nos enche de temor, mas não de medo, de temor reverencial, porque queremos que Ele, quando olhe para o nosso coração, e Ele olha o nosso coração, e Ele nos diz, nos fala através da mensagem, como Ele está nos vendo. É como quando, na mesma mensagem que nós estamos lendo, depondo-nos ao lado de Jesus, na página 55, Ele nos diz, aqui nesta porção é que nós vamos ler, do momento em que Ele estava, vamos ver por aqui onde nós começamos. Ele estava pregando e uma mulher passou na frente do tabernáculo, pela frente do tabernáculo, essa mulher passou. Agora, para que vocês vejam como é um dos casos que aconteceu com o irmão Branham, e nós vemos aí como é que Deus viu o coração dessa menina, dessa moça. E qualquer um poderia dizer, mas isso foi só um comentário, isso não tinha importância, isso não era importante. Muito mais importante era o que o irmão Branham estava falando e tudo o que Deus estava fazendo aí para ficar ouvindo, fazendo caso de uma pessoa que comentou algo, fez um comentário. Mas vejam, se ele não deixou passar isso de Ananias e Safira, que era algo que aparentemente estava certo, bem,
tinha dado muito mais do que muitos que tinham trazido apenas uma partezinha, uma porção. E eles trouxeram muito mais do que dessa parte que muitos aí trouxeram mais, Ananias e Safira. E ele deu mais, deu um grande empurrão com isso que ele trouxe na obra, deu muito mais, mas Deus não vê isso assim, Deus não dá importância a isso, Deus vê a ação. E mesmo sendo pessoas importantes, Deus não engoliu isso, sendo pessoas importantes e crentes, preste atenção nisso. E aqui, se aquilo não passou, quanto mais daí para baixo. Ou seja, página 54 embaixo, lá embaixo diz: ele os conhecia, mas notem, ele nunca os repreendeu, ralhou com eles, foi direto para eles, ele foi diretamente para eles. Ele faz a mesma coisa hoje, ele continua em frente com eles, demonstrando a sua misericórdia. Vamos ver aqui, porque a gente pode ler um pouquinho mais antes, vamos ver. A mesma forma, um parágrafo antes, do mesmo jeito, um parágrafo antes, a mesma forma. Assim que isso vejam vocês apenas tentando encontrar algo para estes jovens conversos, para escurecer o nome das obras de Deus. Vejam, eles queriam escurecer isso. Cada vez que uma criança ou um menino adoece, um de seus filhos, ele os leva para o médico, certamente que faria isso. E se o médico não puder, eu peço a Deus que ajude antes de ir até lá. E se o doutor não puder fazer nada a respeito disso, então leva um pouco mais alto, elevado, isso é correto. Sim, Senhor. É a mesma coisa hoje, eles estão tentando fazer uma armadilha em algum lugar. Colocar uma armadilha. Vocês têm que ler desde a página anterior para ver o que ele vinha falando. Ele os conhecia, mas notem, ele nunca os repreendeu. Ele foi diretamente a eles. Ele faz a mesma coisa agora, ele continua com eles, demonstrando a sua misericórdia. Isso é correto, mesmo que eles estejam contra ele, todos contra ele. Por quê? Porque ele os ama. E ele iria com eles, mas eles estão prontos para chamar a ele num caso de emergência. E eles então o querem, o desejam. Eles zombariam de alguém que gritasse, eles zombariam de alguém que pregasse cura divina. Dizem que não creem nela. É que eles não se adoeceram muito, todavia. Eu tenho ouvido muitos, uma mulher moribunda apenas ia pelas escadas quando eu preguei aqui mesmo, e um homem de pé aqui mesmo na porta me chamando. Ela tinha passado por aqui, ela vivia lá em cima desta rua, lá em cima da rua, e aí vinha uma vaca, e ela falou: se a minha vaca entrasse nesse tipo de religião que Billy tem, eu mataria a vaca. Em menos de uma hora ela foi açoitada e levada para o hospital. Uma jovem muito preciosa, mulher muito preciosa, jovem. Eu me apressei a ir até lá. Seu esposo era católico e me mandaram chamar. Isso é uma das mensagens que ele conta isso, e tem dizem que fala alguns detalhes que aqui ele não fala. Algumas minúcias. Ela estava morrendo e foi-se. Chegou lá, seus olhos ficaram brotaram. Ela falava: chamem-o, rapidamente, rápido. Ou seja, chame-o, rapidamente, bem rápido. E seu irmão correu, ficou lá na porta e esperando, e mantinha-se, ficava me mostrando sinais, enquanto o irmão Branham estava falando, e o rapaz na porta aí no tabernáculo, fazendo sinais para o irmão Branham. O lugar cheio de gente, estava cheio, essa reunião, essa atividade estava cheia de gente. Depois de um tempo, alguém veio no meu entorno e trouxe uma notinha no meu escritório, um bilhete, e disse: alguém está morrendo na clínica. E eu creio que o irmão Nelling disse: o irmão Neville assume meu lugar enquanto eu vou. Ele estava apenas cantando e dirigindo os cânticos aí de pé. Ele ainda não estava chamado para pregar nesse tempo, durante esse tempo. Ele subia para dirigir cânticos, e eu saí, entrei no carro e me apressei até lá, acelerei para lá. E enquanto eu subia pelas escadas, ela deu seu último respiro, e certamente as suas entranhas, seus rins rebentaram-se, e corri até lá, e eles tinham coberto a sua cara, e o vapor subia
branco, assim pela sua cara, e aquela velha enfermeira de pé aí, ela disse, irmão Branham, ela gritava por você, irmão Branham, até o seu último respiração, tentando consertar as coisas, mas era muito tarde nesse tempo. Vejam vocês algumas vezes pecarão demais, muito, vocês sabem. Ou seja, que chegará um momento onde já se chegará no seu cúmulo, continuarão pecando e fazendo o que estão fazendo, mas já chegará um momento em que já não vai se ter oportunidade, tempo a tempo, ou seja, tal como aconteceu com essa mulher. Agora olhem, aí foi uma hora depois, e nem sequer o irmão Branham tinha escutado isso, ele não tinha escutado isso. Mas olhem, porque ele estava pregando. Agora olhem uma coisa. Quando a esposa do irmão Branham aconteceu o que aconteceu naquele momento com ela, e nós não julgamos isso, o que ela fez, senão que tudo isso tinha um propósito e estava mostrando algo também. Mas vejam, Deus não passou isso em branco. E tinha acontecido na visão, ou o detectar esse tumor fazia 16 anos. Ou seja, não tinha acontecido todavia o que iria vir ou chegar até Meda, não tinha acontecido ainda isso. E quando ele está mostrando para uma pessoa de como era que se fazia, agora vou pegar a mão da minha esposa, ela está curada, está sã, para que você veja que ela não vai ficar assim a mão. E quando faz isso, aí ele detectou que tinha esse tumor, mas não tinha acontecido nada. E eles tinham se feito os exames e tudo saiu direitinho. Ela deu à luz depois disso, deu à luz a criança. E também não aconteceu nada, os exames, tudo esteve direitinho nos exames, mas vejam, passaram 16 anos depois, foi que lhe chegou, lhe veio isso, aconteceu isso. Agora, por que aconteceu isso? Por causa do que ela tinha feito, batendo a porta na cara do irmão Branham, ou seja, a ação dela, o seu agir, foi o que estava segurando, aguentando para que isso aparecesse. 2 anos depois que ela fez isso, apareceu. Ou seja, isso não tinha acontecido até que por aquilo que ela fez, ou seja, o juízo da pessoa, se já está para cair nessa pessoa, o juízo não vai cair nela até que essa pessoa cumpra tudo o que ela vai fazer. Tudo o que ela fez lá, olhem, lhe falou, tu tens que ralhar com ele não fez isso, então ela foi aborrecida e bateu a porta. Tudo isso tinha que acontecer. Agora, também Ananias e Safira, vejam, para receberem o juízo, eles tinham que agir, atuar. Agiram e o juízo chegou, veio. Aí foi o momento. Aí chegou o momento. E com Meda, vejam, foram 16 anos depois, aconteceu o que aconteceu, e depois mais 2 anos foi que veio, esse tumor chegou nela. Depois de 2 anos. Agora, aqui com essa moça foi o momento, 1 hora depois. É que sempre não é no momento. E aqui continua dizendo, irmão Branham, ela gritava por você até a sua última respiração, tentando consertar as coisas, mas foi muito tarde nesse tempo, vê? Você alguma vez pecarão demais, muito. Vocês sabem disso. E ela tinha algo no profundo do seu rosto. Ela tinha o cabelo castanho, uma mulher verdadeiramente preciosa, bonita, com seu pelo grisalho, estava enrolado, grandes olhos de cor marrom, tinham brotado e quase meio fechado os olhos, e as suas sardas tinham saído de uma certa forma, protuberância, pareciam sair da sua cara, e sua boca estava aberta. E eu subi até ela e eu olhei, e aí estava o seu esposo de pé e disse, Billy, aqui está o que aconteceu. Eu sou católico, eu quero que faça uma oração por ela, porque ela se foi para o purgatório. E eu disse, o quê? Faz uma oração por ela. Ele disse, ela foi para o purgatório, ela passou pela sua igreja faz 2 horas e disse que se a nossa vaca alguma vez recebesse o seu tipo de religião, essa classe de religião, ela mataria a vaca. E disse, faz uma oração por ela. E aí foi que
ele lhe falou. Parece que ela certamente lhe falou isso para ele. O que ela tinha falado, o que ela tinha feito. E que por causa disso lhe chegou isso, porque certamente, olha, tão breve, tão logo eu falei isso, está acontecendo isso aqui comigo. Então é por causa disto que eu fiz, que eu falei. Vejam que ela percebeu, se deu conta o que ela tinha feito. Tal como Judas, ele depois se deu conta, percebeu, mas já era muito, muito tarde. Eu falei, é muito tarde. Ela tinha que purgar a sua alma aqui. E desenhe uma estrela de Davi aí, o irmão Branham. Aqui onde? Na terra. Isso é muito, muito, muito importante isso. Porque ele disse, falou nos selos, o que já lemos, temos lido que aquele que recebe Elias e Moisés, quem recebe a sua mensagem recebe o quê? Recebe misericórdia. Aquele que o rejeita, ora, rejeita juízo. Elias e Moisés, quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia, página 369, dos selos, onde falou aí o irmão Branham. Quem rejeita, recebe juízo. Pessoas onde ele diz, pessoas que estiverem em cultos iguais a este, que tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, aqui ele escreve, vejam, desenhe uma estrela de Davi. Eu disse, é muito tarde. Ela tinha que purgar a sua alma aqui, não até chegar em algum lugar. Veem? Isso é correto, certo? Se no tempo de angústia, pessoas que ouviram dizer, eu não creio Deus, eu ouvi pessoas dizendo, eu não creio Deus, deixa que elas se sentem muito, muito feridas e vejam a quem primeiro eles chamam, o primeiro que eles chamam. Aí nas 70 semanas de Daniel também nos fala alguma coisa aí sobre, aqui nos fala alguns detalhes. Na página 94 do livro, da versão que vocês têm, esta aqui é a 82. Muitas vezes, as 70 semanas de Daniel, parágrafo 146 desta versão. Muitas cenas eu vi, quase 31 anos atrás, lá no escritório, eu vi cenas tristes. Eu vi cenas gloriosas. A mais triste que eu vi, que eu tenha visto na minha vida, a cena mais triste de quantas eu vi, meninos morrendo de fome nas ruas, mães mendigando por um pedaço de pão. A mais triste cena que eu vi é ver um homem, um ser humano, que desejou ser um filho de Deus, morrendo sem conhecer Deus. Eu lembro de uma mulher de pé na porta desta igreja numa noite, ela riu de mim e disse, eu não permitiria que a minha vaca tenha esse tipo de religião que ele tem. E escreve, a mulher e a vaca. Anota, em menos de uma hora eu fui chamado até o hospital. Uma mulher bonita, próximo de 22 anos de idade. Ela estava gritando. Próximo de 22 anos de idade. Agora, tem um lugar onde ele mostrou, vamos dizer, desde onde começa uma etapa, mas depois nós vamos buscar isso, porque eu estou anotando outras coisas que vão junto com essa escritura ou escrito. Agora olhem. Uma mulher bonita, formosa, próximo de 22 anos de idade, ela estava gritando, me tragam este pregador aqui, tragam ele aqui. Ela era da fé católica. Quando me aproximei, a irmã anciã disse, você chegou muito tarde, irmão Branham. Ela morreu faz 5 minutos. E eu disse, eu posso vê-la? E ela falou, ela gritou por você, suas últimas palavras foi gritando por você. Tragam esse pregador, o irmão Branham. Seu esposo estava aí gritando, fala uma oração por ela, fala uma oração para ela. Ou faz uma oração, tudo isso vai se repetir. Muitos estarão clamando, pedindo por oração, gritando. E muitos estarão clamando, gritando por esse ministério que faça algo por eles, mas já será muito, muito tarde.
Diga uma oração para ela, fale uma oração para ela. E eu falei, isso já é muito, muito tarde agora. Eu tirei o lençol, tinha grandes olhos marrons, uma formosa mulher, pequenas sardas na sua cara, um cabelo castanho muito atrativa. Ela tinha sofrido muito até que as sardas brotaram, saíram das suas caras como grãos. Seus olhos saíram da sua órbita fazendo assim, porque as suas entranhas, seus rins, tinham se arrebentado, o que é? Cada um que está, na verdade, morrendo, acontece isso com a pessoa, e na verdade ela estava jazendo, falecendo nessa condição, sua boca aberta, suas pálpebras, estava meio coberta a parte marrom dos seus olhos com as suas pálpebras. Nunca eu esquecerei disso, dessa cena, nunca esquecerei isso. Esse cântico veio na minha mente, não cobiçais essas riquezas vãs do mundo. Agora vejam, aqui mais na frente, nosso irmão William, um pouquinho mais à frente desta mesma mensagem, eu estou na página 53 do tomo. Bom, Deus nos abençoe nesta manhã, Deus nos guarde e nos ajude a nunca tropeçar em nada, coisa alguma. Já lhes avisei, vimos grandes bênçãos, grandes coisas, muitas coisas gloriosas, mas quando vejamos as mãos do Senhor o juízo, não fique escandalizado, não se escandalize, senão bem melhor tenha temor reverencial. E se não estiver direitinho nesse tempo, então se endireite para que Deus não vá trazer algo que vai fazer algo que você não se agrade disso, porque o juízo começa pela casa do Senhor. Começou assim lá. Agora olhem, isto nos leva ao parágrafo 1094 de citações da página 122, onde diz, eu confio, uma partezinha, vocês já leram esse extrato, nós já lemos ele, eu confio que Deus revelará isso, e cada vez que vocês que recebem as fitas e escutam ela, eu espero e confio que tenhas tido discernimento espiritual daquilo que Deus está tentando fazer com a igreja, sem ter que dizê-lo ou falar isso abertamente. Vejam vocês, isto é que tem vezes que, às vezes, temos que dizer coisas de tal forma que reduzirá o gentio a gente, as pessoas. A uns os lança fora, os expulsa, e a outros os faz, e a outros os põe a pensar, ficam pensando, mas isso é feito propositadamente, tem que ser assim. Pode ser que alguns falem, você quer me dizer que Deus faz isso de propósito? Certamente que sim, ele faz isso assim. Ele disse quando tinham milhares ao redor dele, e ele continua falando. Agora vejam, que ele diz que não vai ser ou acontecer, não vai Deus trazer algo que vai fazer algo com que você não se agrade, que você não goste disso, não se agrade, ou seja, que escandalize você e então você faça algo, ou diga algo, fale algo, ou faça algo que depois vai receber ou vá receber o juízo divino. E se não está direito nesses dias, então fiquem direito para que Deus não vá trazer algo ou que vá fazer algo que você não goste, não se agrade, porque o juízo começa pela casa do Senhor. Começou assim lá no dia dos apóstolos, começou lá. E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Onde vai aparecer então os gentios, o mundo gentil, esta dispensação, esta geração gentia de amorreus? Sim, porque esta é a geração gentia que está tipificada, representada pelos amorreus, está representada pelos sodomitas e pelos de Gomorra. Então, onde é que eles vão aparecer ou aparecerão? Onde é que eles vão aparecer? Na destruição. Olhe, na página, na citação 4A, na página 4A, parágrafo 33 diz, ele disse... Deixa-nos ver-te tomar o pão e alimentar os 5.000. Deixa-me ver transformar a água em vinho. Porque isso é o que eles estão de olho nisso. Mas por que não fazes isso, não fazes aquilo? Vejam.
Eu disse, estamos na nossa infância, estamos subindo, crescendo, e tão pronto quanto tiremos vocês, ou seja, primeiro tem que tirar todos esses incrédulos, tirá-los. Agora vejam, isso é o que está acontecendo aí nesses 10 dias, a limpeza do santuário. É o que está acontecendo agora, nesta meia hora de silêncio. E tão pronto nós tiremos vocês, monte de fanáticos formais, para fora do caminho. Estaremos fazendo isso. Se podemos tirar vocês, um monte de incrédulos, ou bastante longe do caminho para ter Deus se mexendo, se movendo no meio da multidão. Vocês verão tais coisas terem lugar. Estamos subindo, nos elevando. Olhem os milagres de Jesus. Começaram da mesma forma, do mesmo jeito. Continuaram subindo e finalmente para a ressurreição dos mortos subindo. E escreve ressurreição e a capa, porque para isso é que nós vamos nos dirigindo. Isto vai progressivamente até chegar nesse momento, mas estamos na limpeza do santuário. Milagres em uma forma progressiva. E continua dizendo assim que o juízo espera a eles, mas a vocês lhes espera a bênção, lhes espera, se é que se colocam na posição correta para receber o que Deus tem ou tiver. Se você não estiver bem colocado, então você já sabe que que o juízo começa por nós, pela gente. Assim que se começa pela gente, como será quando sair lá fora para eles, para os gentios, para o mundo pecador? Assim que disso nós poderíamos falar muito disso, e é difícil de falar isso porque são coisas que vocês e eu, ao sabê-las, você as lê aí e vê o que Deus disse através do irmão Branham, que surgiriam esses casos, o caso de Ananias e Safira, e está louco para que cheguem, mas ao saber que Ananias e Safira faziam parte do grupo, então você percebe, se dá conta nesse tempo que haverá tristeza nesse tempo, vê? Mas será o começo do quê? De uma nova fase. Eu não sei se você tem percebido como esteve acontecendo de uma fase para outra. Vem passando. Vejam, neste tempo é o que Deus está realizando nesta meia hora de silêncio. É a limpeza do santuário. Esse foi o nosso tema para esta ocasião de hoje, quinta-feira, 10 de outubro deste ano 2024. Foi para mim uma bênção e privilégio, um grande privilégio, poder enviar estas palavras de saudação para todos vocês lá reunidos na Guatemala. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos.